Olá, meus amigos, vamos aqui dar continuidade, vamos trabalhar, veja, vamos falar de processo penal, vamos falar do tema provas, vamos falar da prova ilícita. Vamos então tratar desse tema extremamente relevante, reitero, prova ilícita. E o que é que nós temos a dizer sobre a prova ilícita? Para começo de conversa, meus amigos, nós precisamos trazer aqui uma classificação doutrinária bastante consagrada, extremamente cobrada em prova de concurso, extremamente explorada de um modo geral, e que é uma classificação que foi trazida para o Brasil há muitos anos da doutrina italiana pela professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa professora Ada Pellegrini, falecida há algum tempo, e a doutrina italiana traz essa distinção, nós no Brasil passamos a adotá-la também, e depois com a reforma que ocorreu no Código de Processo Penal no ano de 2008, começaram a surgir algumas discussões doutrinárias em derredor dessa classificação. Volte comigo aqui para a tela. É o seguinte, a questão é a divisão que é estabelecida entre prova ilícita e prova ilegítima, de modo que a gente teria a prova vedada, ou prova proibida, ou prova ilícita lato sensu, seria o gênero, e teria como espécies a prova ilícita em sentido estrito e a prova ilegítima. Então, eu repito, teríamos como gênero a chamada prova vedada, também chamada de prova proibida, ou ainda chamada de prova ilícita lato sensu, e como espécies nós teríamos então a prova ilícita, propriamente dita, a prova ilícita em sentido estrito, e a prova ilegítima. E qual seria a diferença, então, sob o ponto de vista dessa classificação, entre a prova chamada de ilícita e a prova chamada de ilegítima? Ora, a prova ilícita seria aquela produzida com a inobservância de regras de direito material. Então, por exemplo, a gente teria uma prova ilícita na hipótese em que a gente obtém uma confissão mediante tortura. Tortura é crime. É crime, Lei 9.455 de 1997, é crime. Então eu estou falando da violação a uma regra de direito material, uma regra de direito penal material. Então a confissão mediante tortura seria uma prova ilícita, porque produzida mediante a violação, eu repito, a uma regra de direito material, no caso a regra de direito penal material. Por outro lado, volte comigo aqui para a tela, a chamada prova ilegítima seria aquela produzida mediante a violação a uma regra de direito processual. Uma regra procedimental, uma regra que está ali, por exemplo, no Código de Processo. Por exemplo, a oitiva das testemunhas deixando de observar a regra prevista no CPP. No CPP, meus amigos, a ordem é, primeiro são ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, para que depois sejam ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Se houver a inversão dessa ordem, nós teríamos uma prova ilegítima, na medida em que a gente teria uma prova produzida com inobservância de uma regra de direito processual. Tá? Então, eu repito que nós teríamos essa distinção entre prova ilícita e prova ilegítima, violou regra de direito material, prova ilícita, violou regra de direito processual, prova ilegítima. Pois bem, meus amigos, por que eu dizia que depois da reforma de 2008 começou a surgir dúvidas em relação a isso? Veja só, até 2008, até o advento da lei 11.690 de junho de 2008, o CPP não tratava de prova ilícita. Olha que coisa interessante, o Código de Processo Penal não tratava de prova ilícita. A ideia de prova ilícita ela está prevista na Constituição, no artigo 5º da Constituição, de uma forma bastante sintética, diz a Constituição que não serão admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos, e o CPP não tratava do tema. Aí, com a reforma de 2008, com essa lei 11.690 que alterou muita coisa em matéria probatória lá em 2008, aí sim nós tivemos uma situação em que o nosso artigo 157 passou a tratar do tema. A questão é que o caput do artigo 157 ele vem falar de prova ilícita, falando da inobservância de regras, né, de leis e da própria Constituição, sem diferenciar as regras de direito material e as regras de direito processual. Volte comigo aqui para a tela, que eu coloco aqui na tela o artigo 157, o caput dele. O caput do artigo 157 diz assim:
são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Né? Veja a redação dada pela Lei 11.690 de 2008, conforme eu dizia. Ou seja, o artigo 157 do CPP, ele não apenas diz que as provas ilícitas são inadmissíveis, ele ainda diz que elas devem ser desentranhadas do processo. Desentranhada, né, uma expressão tipicamente juridiquês, né? Desentranhar, tecnicamente, a base etimológica da expressão desentranhar é porque seria retirar das entranhas dos autos do processo, daí a expressão desentranhar. Então, o CPP, no artigo 157, ele não apenas diz que as provas ilícitas são inadmissíveis, como ainda diz que elas devem ser desentranhadas, mas o artigo 157, ele define o que são provas ilícitas. Veja comigo aqui na tela, ele diz o que são provas ilícitas. Provas ilícitas são aquelas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. Pronto. Então, violou normas constitucionais ou violou normas infraconstitucionais, que são as normas legais, eu tenho prova ilícita. Agora veja que o CPP não diferenciou se essas normas legais ou constitucionais são de conteúdo material ou de conteúdo processual. E a partir daí surgiu uma corrente doutrinária dizendo, já que é assim, então veja que essa classificação já não faria sentido, porque ela não teria sido agasalhada pela nossa legislação processual penal. E eu já vi isso ser cobrado, meus amigos, em prova objetiva de concurso público. Prova de questão dizendo assim, olha, de acordo com o CPP, prova ilícita é e prova ilegítima é, e as definições de prova ilícita e prova ilegítima estavam corretas, mas a questão estava errada, porque a questão dizia de acordo com o CPP, e isso não é de acordo com o CPP. Porque o CPP ele não diferencia o que é prova ilícita e o que é prova ilegítima. Para o CPP, violou normas constitucionais ou violou normas legais, é prova ilícita, é tudo prova ilícita, de acordo com o nosso CPP. Então, a gente precisa compreender o seguinte. Primeiro, é muito importante a classificação, prova ilícita e prova ilegítima. Segundo, ela não foi acolhida expressamente no nosso CPP. O nosso CPP define a prova ilícita apenas dizendo que é aquela com violação à Constituição ou às leis, sem diferenciar se seria lei de caráter material ou processual. Mas a doutrina majoritária entende que essa distinção, essa classificação ainda faz muito sentido. Ou seja, ela não está expressa na nossa lei, ela não está expressa no nosso CPP, mas ainda faria muito sentido diferenciarmos o que é prova ilícita do que é prova ilegítima. Por quê? Porque o CPP menciona aqui, como nós vimos, que sendo prova ilícita ela é inadmissível e ela deve ser desentranhada do processo. Isso faz muito sentido quando a gente fala na prova ilícita em sentido estrito, como no exemplo que eu trouxe aqui da confissão obtida mediante tortura. Mas quando a gente fala de uma prova que é ilegítima, uma prova que violou a lei, mas ela violou uma lei processual, perceba que no lugar de aplicarmos aqui a ideia de que ela deve ser desentranhada, nós resolvimos essa questão, meus amigos, à luz da teoria das nulidades. É assim que tem sido feito na prática desde os juízes de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, o Supremo ele já decidiu inúmeras vezes que essa inversão da ordem das testemunhas, você não vai desentranhar o depoimento das testemunhas, você vai trabalhar com base na teoria das nulidades, e aí você vai ver se no caso concreto houve ou não prejuízo para a defesa. Havendo prejuízo da defesa, você reconhece a nulidade e desconstitui o ato que foi produzido, mas não havendo prejuízo para a defesa, você simplesmente vai e determina ali a convalidação daquele ato que foi produzido. Veja que isso jamais poderia ser feito em uma prova ilícita em sentido estrito, como eu dizia, uma confissão mediante tortura. Confissão mediante tortura, a gente não vai discutir se houve ou não prejuízo para a defesa, aqui não é teoria das nulidades. Né? Quando é a prova ilícita em sentido estrito, ela é inadmissível e ela deve ser desentranhada. Então eu repito aquilo que a gente dizia.
É muito importante essa classificação doutrinária, diferenciar quando a prova é ilícita, porque houve violação à regra de direito material, e quando é prova ilegítima, porque houve violação à regra de direito processual. É muito importante essa classificação. Segundo lugar, na prática, segundo lugar, ela não foi acolhida expressamente no CPP, o artigo 157 não alude a ela, mas na prática é extremamente importante e é aplicável, porque na prática, quando a prova é ilegítima, a gente resolve com base na teoria das nulidades, sobretudo com base no princípio do prejuízo, e quando a prova é ilícita em sentido estrito, a gente diz que ela é inadmissível e determina o desentranhamento dos autos, tá bom? Então, muito importante, meus amigos, chamarmos a atenção para isso. Tá, eu prossigo ainda falando aqui da prova ilícita para te lembrar o seguinte: de acordo com o entendimento dos nossos tribunais, incluindo o Supremo Tribunal Federal, admite-se a prova ilícita pro réu. Não se admite a prova ilícita pro acusação, que é a prova ilícita pro societate. Tá? Então, admite-se a prova ilícita pro réu. Evidentemente, essa expressão réu aí está em latim. Claro que a gente sabe que se fosse a portuguesar, seria com a letra U e seria com acento agudo na letra E. Né? Então, claro, né? Mas em latim o réu se escreve dessa forma que eu coloquei aí. Então, cabe a prova ilícita pro réu, não cabe a prova ilícita pro acusação. Então, o Supremo Tribunal Federal, invocando o princípio da razoabilidade, que, de acordo com o próprio Supremo, encontra sua sede material no princípio do devido processo legal, o Supremo tem admitido a prova ilícita pró-réu, pró-defesa. Ou seja, para o Supremo, no caso concreto, se a gente tem uma prova ilícita, a gente tem que fazer uma ponderação de valores, de modo que a gente tem, de um lado, a questão da segurança jurídica, porque a proibição da prova ilícita é, sobretudo, para isso, para uma questão de segurança jurídica, mas, de outro lado, a gente tem ali uma questão da justiça, do valor justiça, porque imagina uma prova ilícita que demonstra de forma cabal que aquele réu é inocente, a gente não poderia simplesmente fechar os olhos para isso. Por outro lado, quando a gente tem uma prova ilícita pró-acusação, veja que o Estado ele pode e deve punir, mas ele precisa observar todo um procedimento para a punição. E o Estado não pode simplesmente violar esse procedimento para punir, porque aí nós estaríamos violando o próprio Estado de Direito. Estado de Direito, e veja que eu nem falei do Estado democrático de direito, eu estou falando simplesmente do Estado de Direito. Estado de Direito é um Estado que deve obediência ao direito que ele mesmo aprovou. Então, o Estado aprova um direito com um procedimento para que ele possa punir. Se ele viola esse procedimento que ele mesmo aprovou para poder punir, então eu nego o Estado de Direito, porque o Estado deixa de observar o seu próprio direito. Tá? Então, ele, Estado, só poderá punir observando o direito que ele, Estado, aprovou. Agora, por outro lado, quando a gente fala da prova ilícita pró-defesa, aí não, porque aí a gente tem a ponderação entre o valor segurança jurídica e o valor justiça à luz do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal tem um precedente curiosíssimo de um sujeito que, de forma ilícita, obteve a prova de que determinado sujeito praticava pedofilia. Ele tinha ali em seu poder fotos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. E o outro, né, teria invadido ali o seu domicílio para pegar ali aquelas provas. E esse sujeito que obteve essas provas, não imagine você que ele foi denunciar o pedófilo à polícia, ele começou a extorquir o pedófilo. E o pedófilo, com medo de ser preso, começou a dar dinheiro para ele. Só que extorsão, meus amigos, chantagem de um modo geral, é um poço sem fundo. Então, quanto mais ele dava dinheiro, mais o extorsionário exigia dinheiro. Chegou uma hora que o pedófilo não tinha mais de onde tirar, e então o extorsionário viu, né? Ele disse para o extorsionário: não vou mais lhe dar dinheiro nenhum. O extorsionário então apresentou as provas e esse pedófilo foi punido, mas a sua defesa levou o caso até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu que naquele caso a prova era manifestamente ilícita e nesse caso o Supremo entendeu que não poderia ser utilizada, como era a única prova que havia contra o réu. Então o Supremo entendeu que era caso de desconstituir a condenação que pesava sobre ele. Algumas considerações. Doutrinariamente há quem entenda que, primeiro que doutrinariamente há quem entenda que a ideia de ponderação de interesses também poderia ser utilizada para permitir a prova ilícita pró-acusação.
E há um entendimento intermediário no sentido de que este caso, por exemplo, poderia ser utilizada a prova ilícita pro acusação pelo fato de a prova ilícita não ter sido produzida por agentes públicos. Ou seja, um entendimento intermediário no sentido de que, se a prova ilícita pro acusação é produzida por agentes públicos, aí não poderia ser utilizada, porque aí seria realmente o próprio Estado produzindo uma prova com violação ao direito que ele aprovou. Mas sendo uma prova ilícita produzida por particulares, aí o Estado poderia utilizar, como neste caso, porque não seria uma prova ilícita produzida pelo próprio Estado. Ou seja, seria um entendimento intermediário. Esse entendimento intermediário ele não tem vingado. O Supremo não tem admitido a prova ilícita pro acusação em nenhuma situação. Agora veja, a prova ilícita pro acusação ela não pode servir como prova, né? Ou seja, não pode condenar alguém com base naquilo. Mas a prova ilícita né? Ela não pode ser utilizada pro acusação, mas a prova ilícita, meus amigos, ela pode ser utilizada como notícia criminis. Ou seja, nesse caso, por exemplo, do pedófilo e etc e tal, aquelas fotos que foram obtidas de forma ilícita não poderiam ser utilizadas contra ele. Mas a partir daquelas fotos, poderia a autoridade policial iniciar uma investigação contra ele para que ali obtivesse as provas de forma lícita. Ou seja, a partir dali uma notícia crimes e a partir daí começar uma investigação, se for o caso, obter um mandado de busca e apreensão domiciliar e ouvir testemunhas e por aí afora. Então, a prova ilícita não pode ser utilizada como prova, né, para a acusação, mas ela poderia ser utilizada como notícia crimes para que a partir daí se iniciasse uma investigação e aí que se pudesse obter provas lícitas para condenar o sujeito. Bom, outro ponto importante é lembrar que quando a gente diz que cabe a prova ilícita pro réu e não cabe a prova ilícita pro acusação, meus amigos, lembre comigo que o que nós estamos dizendo então é que, a depender do caso, uma mesma prova ilícita pode ser admitida pro réu, né, pro defesa, e não ser admitida pro acusação. Uma mesma prova. Então pense comigo da seguinte forma: vamos imaginar uma hipótese em que eu estou sendo acusado da prática de um crime que eu não cometi. E eu digo, não fui eu tento de todos os modos argumentar e provar, mas ninguém acredita em mim, porque há realmente fortes indícios contra mim, e eu sei que não fui eu, e eu sei quem foi, e eu digo, não fui eu, foi fulano, ninguém me dá ouvidos e sequer investiga fulano. E aí vamos imaginar que eu, então, de forma manifestamente ilícita, invada a casa de fulano e obtenha as provas de que efetivamente foi ele e não eu. Essa é uma prova manifestamente ilícita, né? Produzida com violação a regras de direito material. Veja que eu estaria cometendo crime de violação de domicílio. Depois até poderia ser discutido se seria ou não caso de estado de necessidade. Penso eu que sim, mas enfim, seria uma discussão lá para o direito penal e não aqui para o processo penal. O fato é que eu então iria obter essas provas são manifestamente ilícitas, e essas provas ilícitas que demonstrariam que não fui eu que cometi o crime, sim ele, veja que essas provas ilícitas poderiam ser utilizadas para me absolver e não poderiam ser utilizadas para condená-lo. Quer dizer, é uma mesma prova, é uma prova ilícita e que pode ser utilizada pro réu e não poderia ser utilizada pro acusação. Tá bom? Importante, então, a gente chamar a atenção para todos esses detalhes, meus amigos. Aí, veja comigo aqui na tela, eu quero avançar, então, para a gente ver alguns desdobramentos desse artigo 157 do CPP. Veja comigo, então, a gente já viu aqui o caput do 157, eu quero que você acompanhe comigo também o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 157, ele diz assim: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando. E aí daqui a pouco a gente trata desse salvo quando. Primeiro eu quero tratar dessa primeira parte do parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Essa é a chamada teoria da contaminação das provas derivadas, né? Teoria da contaminação das provas derivadas, mais conhecida como teoria dos frutos da árvore envenenada. Né? Teoria da contaminação das provas derivadas ou teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria dos frutos da árvore envenenada, ela passa então a ser explícita
expressa no nosso CPP a partir de 2008, com essa lei já citada a 11.690 de 2008, mas essa lei já era acolhida entre nós por força da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde a década de 90. O que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, meus amigos? É justamente essa teoria que nos diz, da forma como está aqui no começo do parágrafo 1º, que as provas derivadas da ilícita são contaminadas por essa ilicitude. E, portanto, as provas derivadas da ilícita também não poderiam ser utilizadas no processo, evidentemente com aquela ressalva que também é uma construção jurisprudencial, de que elas poderiam ser utilizadas desde que fosse para beneficiar o réu. Lembrando que essa história de admitir prova ilícita para o réu é construção jurisprudencial, tá? Então, assim, os frutos da árvore envenenada, essa teoria foi acolhida, como eu mencionei, lá na década de 90 pelo Supremo, né? Desde meados da década de 90 que o Supremo Tribunal Federal admitia essa teoria. Foi um caso de um delegado de Polícia Federal que fez a interceptação telefônica. Assim, só para a gente entender, a lei de interceptação é de 96. Antes da lei de interceptação, já havia a Constituição no artigo 5º, inciso 12, prevendo uma lei que autorizaria a interceptação, ou seja, autorizaria ali a flexibilização do sigilo das comunicações telefônicas. E aí havia uma dúvida doutrinária, porque havia quem dissesse assim, olha, enquanto não houver a lei regulamentando, então poderia fazer a interceptação desde que observasse aquilo que diz o inciso 12, ou seja, que fosse feito ali para fins de investigação criminal, uma instrução processual penal e que houvesse uma autorização judicial. E o Supremo entendeu que não, que mesmo com autorização judicial não caberia antes da lei, que só veio em 96. O fato é que um delegado federal fez a interceptação sem autorização judicial nem nada, e aí descobriu, né, era um traficante interceptado, e aí descobriu que chegaria um carregamento de droga, e ele mobilizou seus agentes, né, e aí efetuou a prisão em flagrante, e a partir daquela prisão em flagrante ele produziu vários elementos de informação. A perícia na droga, o depoimento dos presos, depoimento de testemunhas, reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição do crime, a perícia no local, além da perícia da droga, quer dizer, todas essas provas derivaram de uma prova ilícita que foi a interceptação. Porque se a interceptação, nada disso seria produzido. Então todas essas provas derivaram de uma interceptação que era uma prova ilícita. E aí a matéria chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, à época, em uma votação apertadíssima, veja que eu estou falando de meados da década de 90, né, em uma votação apertadíssima, o Supremo, por 6-5, o Supremo entendeu que nós acolhemos a teoria da contaminação das provas derivadas da ilícita, ou seja, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Esse nome, frutos da árvore envenenada, foi um nome dado pela jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Mas então o Supremo entendeu que nós acolhemos a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, não apenas as provas ilícitas são inadmissíveis, mas também as provas derivadas da ilícita também devem ser consideradas como inadmissíveis, tá bom? Então esse é o entendimento aqui em relação a esse tema desde meados da década de 90. Depois o Supremo adotou o mesmo entendimento em outros precedentes. Esse foi um precedente, foi o leading case, né? E foi, como eu disse, uma votação apertadíssima, e depois o Supremo adotou em outros casos. Mas aí só para a gente entender então. Olha bem, essa teoria então, vou colocar aqui embaixo, né? Essa teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Essa expressão é em inglês, né? Fruits of the poisonous tree, né? Eu vou colocar a expressão em inglês, eu já vi ser cobrado em inglês na prova. Claro que a prova não exigia que você soubesse a expressão em inglês. A prova trazia a expressão em inglês e explicava o que era, né? E falava da contaminação da prova derivada. Mas a expressão ela surge em inglês porque ela surge na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Então, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada? Essa teoria que nos diz que a prova que deriva da ilícita é por ela contaminada. Então, a prova que deriva da ilícita, ela também será considerada como prova ilícita.
Só que aí, nós temos na nossa lei duas exceções a essa teoria. Nós acolhemos a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, a prova derivada da ilícita é também considerada ilícita, né? Ela é contaminada, mas nós temos duas exceções. A primeira exceção, meus amigos, vejam, é a chamada teoria da fonte absolutamente independente. Então, fonte absolutamente independente. Tá? A gente vai falar sobre ela, independente. E a segunda é a teoria da descoberta inevitável. Inevitável. A gente não adotou outras exceções aos frutos da árvore envenenada. Tem outras exceções defendidas pela doutrina, né? A doutrina defende, por exemplo, a teoria da boa-fé. Ou seja, uma prova ilícita, mas que foi obtida de boa-fé, ou seja, foi uma prova obtida ilicitamente, mas não havia pretensão de produzir ilicitamente, então ela poderia ser admitida. Isso não foi acolhido no Brasil. Então, por exemplo, imagina que o juiz autoriza a busca e apreensão domiciliar e os policiais de boa-fé, mas cometendo um erro, vamos imaginar que o erro nem foi deles, vamos imaginar que o erro foi do mandado judicial que saiu com o número errado do apartamento. Aí, em vez de entrar no apartamento 5, entrou no apartamento 6 e lá encontrou documentos que provavam, quer dizer, não estou falando de flagrante, estou falando de documentos que provavam um crime que já ocorreu. É uma prova ilícita, porque houve ali uma violação do domicílio sem mandado, né? Mas eles estavam de boa fé. Então pode ali, as provas a partir daquela prova ilícita podem ser admitidas? Não, não pode. Né? Por quê? Porque a gente não adotou essa teoria da boa fé como exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente adotou duas exceções. A primeira, a teoria da fonte absolutamente independente. Segunda, a teoria da descoberta inevitável. E como o prazo desse bloco se esgotou, eu volto daqui a pouco falando dessas duas exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente já volta. Vamos lá.